Diário de Obras de hoje com Fernando Figueiredo. A gente vai falar sobre obras inacabadas. Nada melhor, né, Priscila? Um ano eleitoral, quantas obras inacabadas nós temos? Obras iniciadas que não foram concluídas e estão inacabadas. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Priscila. Priscila está de volta das férias, né? Chegou Voltei. de férias, de volta ao trabalho. Meus cumprimentos ao pessoal que nos acompanha, mais uma vez na terça, falando sobre obras aqui na nossa coluna semanal. E hoje a gente vai falar sobre as obras paradas, né? Esse ano sempre vem à tona, né? Nos debates, nas entrevistas, todo mundo fala sobre as obras inacabadas. Isso. Principalmente as obras do governo federal, né? E Sim. Esse dado ainda é mais alarmante. Por quê? Porque quando uma obra é declarada inacabada é porque ela já passou um bom período naquela fase de manejo, né? Onde as obras caminham a passos lentos, onde a contratante coloca só alguns funcionários para manter o contrato, para ele não ser reincidido e ela receber alguma alíquota que ainda é devida, alguma medição que ainda vai ser feita por conta da obra que foi executada em parte. Então, esse dado, com toda certeza, ainda cresce mais, né, das obras paradas ou inacabadas no Brasil. E os motivos que explicam isso são muitos, né? Primeiro, é até grande o tanto de assunto que tem sobre esse tema, mas o primeiro é justamente nas falhas que temos aqui nos projetos. Então, hoje no Brasil, a maioria das obras são iniciadas com projeto básico e o ideal seria que fosse o projeto executivo. O projeto executivo, por exemplo, não aceita aditivos. O projeto básico aceita porque o nome é intuitivo, né? Ele não é um projeto simples, ele tem as fases feitas, mas ele não é um projeto executivo, ainda falta algumas etapas. Outra é a forma das licitações, como acontece as licitações no Brasil, a gente discute aqui direto sobre as emendas parlamentares, sobre como a verba, o recurso é destinado para essas obras e muitas vezes não é suficiente para acabar. Fernando, em 2023, o Brasil tinha cerca de 8,6 mil obras inacabadas. Isso, todas essas obras feitas com recursos públicos. Quais são os maiores impactos que essas obras paralisadas trazem para a nossa população? Esses dados de obras federais, né? Uhum. Se você colocar ainda as obras municipais e as obras estaduais, aumenta vertiginosamente. Então, é drástico, é um dos maiores problemas do Brasil, sem sombra de dúvida. Em sala de aula eu sempre digo que esse fato, a infraestrutura caminha, o problema de infraestrutura, né, no caso, caminha ao lado de educação, de segurança e de saúde no Brasil, porque realmente é drástico. E o impacto disso é imediato, a curto e a longo prazo na vida dos brasileiros, né? Porque essas obras vêm justamente dos nossos recursos, né? Do dinheiro que a gente destina dos impostos. Então, esse recurso é tirado da população para uma infraestrutura e esse dinheiro não é reposto. E aí vem da infraestrutura urbana. Você vê essas obras aí, não é... Porque eu sou engenheiro civil, o pessoal já associa a estradas, mas não é só isso. Essas obras são de saneamento, são de infraestrutura, como não só estradas, né, mas construção de reservatórios, construções de rede de esgoto, de saneamento básico, de ligação de água, de luz. Então, todos esses sistemas, eles são prejudicados. Semana passada a gente fez sobre a despoluição dos mananciais, retratou até a realidade do Rio Sena lá em Paris, mas isso é contexto justamente desses recursos de obras paradas. Por exemplo, esse recurso poderia ser destinado à reparação dessas obras que hoje contaminam o Brasil inteiro. Fernando, quando a gente vê, por exemplo, o anúncio de um pacote de obras, por exemplo, nós tivemos agora um novo PAC, né, anunciado pelo governo federal. Ao mesmo tempo, a gente celebra que é um anúncio de investimentos muito importantes para o desenvolvimento, para a geração do emprego e renda, mas vale lembrar de que existem muitas outras obras que foram anunciadas pelo velho PAC, já que tem um novo, né? Tem o velho PAC, que não foram sequer concluídas ainda. Isso, perfeito. Esse é um assunto bem delicado, inclusive para tratar em pouco tempo, né? Mas
o PAC, ele não é, da forma que ele é feito no Brasil, ele não é benéfico. Por quê? Porque é uma injeção de dinheiro, é uma injeção de verba sem os devidos projetos. Então, vamos nos colocar no aspecto de um gestor, de um prefeito, de um governador, e aí chega para você a possibilidade de receber alguns milhões de reais para uma obra que ainda não tem projeto, ainda não tem o sistema todo consolidado. Você vai receber e usar esse dinheiro da forma preventiva, né? Usar esse recurso, ou vai deixar ele voltar? Então, essa resposta é óbvia, né? Ela é intuitiva. Todos os governantes do Brasil, todos os gestores vão captar esse recurso do PAC, vão fazer o possível para cooptar o máximo de recurso possível e vão destinar às suas localidades. Porém, isso a longo prazo vai dar um problema gigantesco, que é o que nós estamos vendo hoje. Você citou bem, esse é o PAC 2. Nós ainda estamos com boa parte das obras do PAC 1 inacabadas e vai fazer do mesmo jeito. Vai sair, vão injetar essa verba do PAC 2 e daqui a 10, 20 anos nós iremos ver, se Deus permitir, inúmeras obras inacabadas, porque injeta-se recursos sem projeto. E aí a falta de projeto, a falta de planejamento, que eu acho que essas duas são as palavras que mais falamos aqui, resultam nesses problemas que a gente vê hoje, nessa matéria que a gente está lendo hoje, das inúmeras obras paradas no Brasil. Fernando, as obras, além desse impacto que tem, né, diretamente nos cofres públicos, na situação para a população, quando a gente traz para o meio urbano, por exemplo, uma obra de uma estrada ou de uma ponte, por exemplo, alguma coisa assim, quais são os malefícios que ela traz ali para a circulação, para a população que transita naquele meio urbano? Você fala do contexto de construção, né? Isso, no contexto de construção. Por exemplo, nós temos uma estrada que está sendo construída e que tem aquela ponte que está ali no meio da zona urbana. Quais são os principais impactos para aquela população daquela região? Sempre tem. A exemplo disso, se eu entendi bem a pergunta, a gente tem o Rodoanel, por exemplo, de São Paulo, que está há mais de 20 anos com uma obra que faz e para. Então, é um transtorno gigantesco, porque obra de infraestrutura você faz quando já está precisando há um bom tempo. Porque a gente conhece o país que moramos, né? Então, as obras não vêm antes da necessidade. Então, passa um bom período com a demanda dessa obra, aí ela começa a ser executada. E aí, no Brasil, a gente tem esse problema. Se a obra para, e talvez este seja um dos maiores problemas que tem com as obras paradas, se essa obra vai gerar justamente os problemas urbanos, onde você precisa realmente contornar. A gente chama até caminho de serviço, por exemplo, como você disse, uma ponte está sendo executada no meio do conglomerado urbano. Esse local da ponte tem que ser desviado e aí gera um transtorno, gera um caos nas pontes, e a gente vê isso por todo o Brasil. Realmente faz todo sentido essa pergunta, porque quando a gente trata de obras paradas, né, de obras inacabadas no Brasil, a gente pensa logo nos transtornos que geram essas obras nas cidades. Muito bem, Fernando, a gente tem, né, essas informações. Infelizmente, o Brasil tem muitas obras inacabadas, né, tanto federais quanto estaduais, quanto municipais, que traz cada vez mais prejuízos para a nossa população e para todo o nosso país, né? Fernando, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? São duas as principais redes sociais que eu utilizo, é o Instagram e eu tenho um canal no YouTube. No Instagram você coloca lá @Fernando Figueiredos, com S no final você me encontra. E o meu canal do YouTube é Direito à Engenharia, você também me vê lá falando desses temas de obras e das possibilidades. Por exemplo, aqui a gente falou muito dos problemas de hoje, mas lá no canal eu falo também das soluções, das possíveis soluções que poderiam resolver essas demandas, esse caos que vive o Brasil com obras paradas.